Olá, irmãos! A paz do Senhor! Hoje estou aqui para apresentar o canal Alimento Diário com o pastor Alex Costa. O nosso Instagram é @pastoralex_. E o nosso TikTok é pastor.alex.costa. Você vai acessar todas as nossas pregações, conversas, podcast, estará ciente das próximas mensagens e dos novos vídeos do canal. Continue nos seguindo, deixando seu like. Seja bem-vindo ao Alimento Diário. Graça e paz, amado Jesus Cristo, é o Senhor. Estamos com o nosso alimento diário. Nosso alimento diário é um alimento que nós vamos estar lançando da Palavra de Deus para a sua casa todos os dias. E esse alimento ele vai ter alguns textos que vamos estar lendo junto a vocês, aos irmãos que vão estar conosco aqui na plateia, no espaço que foi reservado para nós da Semeadores das Últimas Horas, pastor Erivalda, presbítero Marcelo, muito obrigado pelo espaço reservado, nossa amada irmã tecnóloga digital, Gabi, Gabriele, nossa irmã, minha esposa, Maria José, também está conosco hoje no estúdio aqui para que a gente possa começar o nosso alimento diário. Irmãos, esse alimento diário vai ter nessa semana ele vai ter um impacto maior sobre a vida de um homem chamado Davi. E esse impacto que teve na vida de Davi vai ser representado pelas características ou qualidades de Davi que precisamos aprender. Muitas vezes nem pregamos ou ouvimos pregações sobre isso. Davi ele tinha 7 características ou 7 qualidades que foram divulgadas por um servo de Saul. Esse jovem ele divulgou 7 características de Davi. Então, com certeza, ele conhecia Davi de uma forma que ninguém mais conhecia. Eu acredito que nem os pais conheciam Davi da forma que esse jovem, esse mancebo de Saul conhecia. Interessante. O alimento diário começa trazendo a vida de Davi para as nossas vidas, as suas qualidades, as suas dificuldades, as características, para que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia. Para isso vai servir o alimento diário. O alimento diário ele só vai ter uma resolução, um acabamento final na vida das famílias quando nós praticarmos as palavras que vão ser ditas ou editadas nesse alimento diário. Então, eu quero me apresentar aos irmãos. Sou o pastor Alex Costa, da Escola de Profetas do Rio de Janeiro, e hoje eu represento a Igreja Cristã para trazermos a palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, características e qualidades de Davi é o que nós vamos estudar essa semana. Nos acompanha no Instagram, nos acompanha aí no TikTok, nos segue nos canais das plataformas digitais e Deus vai te abençoar tremendamente. Então, para nós falarmos de Davi, nós vamos precisar, em primeiro lugar, falar da sua origem, nascimento, pais, avós. A maior dificuldade que nós temos para com os homens de Deus, ou para com qualquer pessoa que aceita Cristo, é ela entender sobre a sua família, sobre de onde ela veio, qual é a representação da sua casa, de que forma o nascimento, o nome dela constitui o seu caráter. Então, o alimento diário, essa semana, ele vai estar focado na vida de Davi. E o que nós precisamos entender agora é sobre a sua genealogia. É sobre a sua genealogia e também torna-se a genealogia de Cristo. Interessante isso.
Jesus vai falar sobre Davi em Mateus vai escrever sobre Davi. Jesus vai falar e vai receber chamadas como filho de Davi. O servo Bartimeu chamava assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a genealogia de Jesus vai trazer o mesmo lugar que nasceu Davi, nasceu Jesus, Belém. E o que nós precisamos entender agora está escrito em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você vai observar, vai ler junto comigo. Vai dizer assim: Salmão gerou Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Versículo 6: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Então nós vamos ver que tem pessoas que já estão com o nome marcado na genealogia de Jesus, representando o rei Davi. Esse é interessante nós começarmos a esse prefácio, né? Essa preliminar, para que você entenda depois as qualidades, as características e traga para a sua vida. É que Raabe, sua bisavó, tataravó, né? Teve problemas na sua vida. Ela, na Bíblia, era conhecida como a ex-prostituta. Então, porque ela está na genealogia de Cristo, uma ex-prostituta, porque ela teve um fundamento de verdade, de expressão, de guardar a sua casa, quando ela guarda os espias para que os inimigos de Israel, os de Jericó, não tocassem nele. E ela faz um pedido para Josué depois, para que a sua família fosse guardada na hora da condenação de Jericó. E o nome dela entra na genealogia de Cristo. Daí vem Boaz, seu filho, que casa com Ruth, a moabita, que seguiu a Noemi em direção a Israel. Noemi já estava desesperada e ela não abandona Noemi, e Deus agracia ela com um casamento com Boaz, e Ruth se torna-se da genealogia de Jesus. Era uma moabita, uma amaldiçoada, mas ela recebe o mesmo Deus de Noemi na sua vida. Então é interessante porque você vai entender agora, a partir deste primeiro vídeo do Alimento Diário, vida de Davi, característica e qualidade, que vamos estudar essa semana, que ele já tinha na sua família pessoas que eram problemáticas, mas que tinham conhecido a Deus, e esses problemas caíram por terra, e eles faziam parte agora da genealogia de Cristo. E a gente vai observar que não somente elas, mas Boaz, Obed, Jessé, eram fundamentos dessa vida que a partir de agora Davi iria ter. E no decorrer de sua caminhada, as dificuldades que ele ia ter do seu dia a dia eram dificuldades que os seus avós tiveram, que os seus pais tiveram. Davi provavelmente não entenderia esses acontecimentos, até mesmo sobre a sua família, a vida com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas isso simplesmente já tinha acontecido na sua família. E esse prefácio, essa preliminar, é para que eu traga a vocês o desejo de conhecer a Deus, o desejo de conhecer a verdade, o desejo de conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, o que vai destruir a sua vida não é o inimigo. Que isso, pastor? Que coisa ridícula que o senhor está falando. Não é o inimigo que vai destruir a sua vida. Não são as drogas que vão destruir a sua vida. Nada dessas operações demoníacas vão destruir a sua vida. O que destrói a vida do crente é a falta
de conhecimento, porque é isso que o Senhor vai nos dizer, por deixar de conhecer, ou por lhe faltar conhecimento, é o que o meu povo tem sido destruído. Então, o alimento diário veio para solidificar, veio para trazer essa base estrutural, esse fundamento de que nós não precisamos somente escutar uma palavra que foi dita por fulano ou por ciclano. Não, nós precisamos ter a Bíblia como um alimento diário, ter a Bíblia como um orientador diário, porque todo o acontecimento de nossas vidas, tudo aquilo que acontece em nossa casa está escrito na Bíblia. Tudo isso que está acontecendo em nossas vidas já aconteceu com alguém. Quando começarmos agora, nesse tópico, falar de Davi, com certeza em alguma parte dessas 7 qualidades ou 7 características, nós vamos estar incluídos. Por que nós vamos estar incluídos, pastor? Porque a vida de Davi vai assemelhar também a nossa vida. Então, continua nos seguindo, continua fazendo aí, dando o seu compartilhar conosco nas plataformas digitais aí, no Instagram, no TikTok, porque esta semana, no alimento diário que você vai receber em sua casa, vai ser a vida de Davi, características e qualidades. Que Deus nos abençoe tremendamente, que nós possamos estar prontos, preparados. Amanhã, assim que o alimento diário entrar em sua casa, vai iniciar a primeira característica, a primeira qualidade de Davi. Mas, pastor, onde está escrito isso? Eu já vou deixar o texto para que você possa estudar, eu já vou deixar o texto para que você possa ter essa dinâmica de estudar a palavra do Senhor. Quando nós estudávamos, eu falo estudávamos porque eu já passei de 20 anos de idade. Então, quando eu já passei de 20 anos de idade, a gente fala estudávamos, Você continua estudando, nós continuamos a observar o que estudamos, mas os professores da minha época diziam que estudar em casa. O que nós fazíamos na escola era relembrar e compartilhar com os amigos da escola, os alunos, os colegas, o professor, aquilo que nós estudamos. Não estudar no colégio, mas sim estudar em casa e compartilhar o conhecimento junto aos amiguinhos do colégio. É assim que nós aprendíamos outrora, Então, o texto base da palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé. Ele estava falando para Saul, quando Saul se tornou atormentado de espírito, ou o demônio tomou e oprimiu a sua vida. E o jovem, preocupado com aquela situação, ele falou: Olha, Senhor, olha, rei, eu conheço um jovem, lá no versículo 18, conheço um filho de Jessé. Não são os filhos de Jessé, é o filho de Jessé. Eu conheço um filho de Jessé, o Benemita, que agora vem as 7 qualidades ou 7 características. Ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. 7 características que essa semana nós vamos estar passando para você no alimento diário. Então não deixe de estar me seguindo. Amanhã já esteja pronto, assim que você receber e que você abrir o nosso canal e ver o alimento diário, no primeiro dia ou a primeira característica, você já vai estar com a Bíblia pronta para a palavra do alimento diário, características de Davi e qualidades. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus derrame sobre ti a sua graça e a sua paz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrama a sua bênção e que você seja uma bênção, assim como Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção.
nos acompanha, nos abençoe tremendamente e que esse primeiro alimento diário que vai dizer para você, dá uma observada nos seus pais, nos seus avós, vê se tantas coisas você precisa se conservar. Deus te abençoe. Amados, continue nos seguindo nas redes sociais, @Pastor Alex Costa _.